Satanás, às vezes, está lá dentro da nossa casa, fazendo a festa, não é? Ele faz a festa. Você acha normal responder? Você acha normal gritar, ficar de mau humor 24 horas, de cara fechada 24 horas, e estiver achando normal reclamar, reclamar, reclamar. E ele vai fazendo ali a festa, ele vai construindo ali dentro o reino dele. Ou seja, ele vai fazendo com que a nossa vida neste mundo seja toda cercada de muros, toda cercada de muros. Sabe aquelas pessoas que são sempre armadas? Sempre, tudo que você fala tem uma, sabe? Que a psicologia chama reação. Tudo tem uma reação, tudo tem uma resposta. Eu me lembro que no seminário tinha um professor, ele falava assim: tem gente igual galo de briga, não é? Galinho de briga, já viu? Você sabe o que é galo de briga, não sabe? Vive arrepiado, vive pronto para brincar. É assim? Por que eu digo isso, gente? Porque tempo da quaresma é tempo de revermos as nossas posturas diante da vida, diante daquilo que é comum, que nós vamos fazendo a cada dia. Tempo da quaresma é um momento propício de nós vivermos também. Quantas vezes nós tentamos verdadeiramente construir em vez de destruir? Quantas vezes? Quantas vezes nós pecamos contra a unidade? Quantas vezes? Quantas vezes nós pecamos quando nós ofendemos alguém e ficamos presos àquele erro, àquela ofensa, e não falamos: olha, me desculpa, Marcelo, eu errei, eu fui mal com você, me desculpa. A gente tem vergonha de falar isso, não tem? Fere o orgulho da gente, não fere? Você pedir desculpa fere o orgulho, fere. Porque quando nós pedimos desculpas ou perdão para alguém, nós tocamos naquilo que é sensível dentro de nós. E no casamento tem muito disso. Na família tem muito disso. E a igreja, muito mais. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, numa paróquia falamos línguas diferentes, e quando coloca todo mundo junto, aí as coisas ficam mais difíceis. Mas eu queria, neste primeiro domingo do tempo da quaresma, pedir a Deus que Ele dê para nós como comunidade. Nós ainda temos 5 semanas de quaresma pela frente, 5. Que Ele dê para nós uma graça muito especial, muito especial. Quero pedir em nome de Jesus e quero pedir que vocês também me ajudem a pedir em nome de Jesus. Que Ele dê para a nossa igreja. Quando eu falo igreja, é aqui. É a nossa comunidade espírita. Que Ele dê para a nossa igreja aquilo que eu creio que nós mais precisamos: a unidade e o respeito. Por quê? Porque quando nós somos unidos, eu estou com meu irmão que é certo. Quando nós somos unidos, eu estou com meu irmão que é bom. A igreja primitiva, ela tinha muita consciência disso. A igreja dos primeiros anos do cristianismo, ela era reconhecida não pela maneira como vestia, não pela maneira que cortava cabelo, deixa
igreja era conhecida pela maneira como eles se amavam e se respeitavam. São Paulo deixa isso muito claro nas cartas dele. Não vamos fazer para a Quaresma grandes propósitos, não. 40 dias passam muito rápido. É fácil você deixar de comer carne. No sábado de aleluia você vai comer muito churrasco, não é? É fácil você deixar de beber seu vinho, cerveja. No sábado de aleluia você vai beber muito, você vai fumar muito. Então vamos pedir a Deus aquilo que eu falei na quarta-feira de cinzas, o jejum dos pecados. O jejum daquilo que tem tirado a nossa serenidade. E Jesus foi capaz de resistir, porque ele ficou 40 dias ali na luta pessoal mesmo, ele com Deus. E no fim, quem é que vence? Deus. Aquela famosa frase que nós falamos tanto: "E meu anjo guarda foi com o anjo guarda de fulano." Anjo guarda combina, que não combina é demônio, é capeta que tem dentro da gente que não combina. O seu anjo vai combinar com o anjo do outro, esse anjo tem que combinar com o outro. O que não combina é o mal que está em mim e o mal que está nele. E o anjo guarda bateu com o de fulano, isso é mentira. Anjo de guarda é o bem, é para combinar, é para trazer harmonia. Não combina é o Satanás que está dentro de nós e que não combina com o Satanás do outro, que um quer disputar, todos dois querem disputar a nós mesmos. Eles querem. E no Evangelho de hoje, Jesus foi capaz de vencer porque ele encontrou-se com Deus. Satanás não quer. Quem está fora da igreja não quer, já pertence a ele. Satanás não quer quem vive brigando, já pertence a ele. Satanás quer pessoas de igreja, Satanás quer esposas fiéis, filhos que respeitem, porque estes não pertencem a ele, e ele quer ter o domínio no mundo, e nós não damos conta mais disso, nós não temos consciência disso mais. Nós achamos normal o mal do mundo, nós achamos normal, por exemplo, o que aconteceu em Honduras agora, naquela prisão. Mais de 400 pessoas morrem queimadas. Os guardas simplesmente não deixaram os presos sair. Depois colocou fogo no colchão. E mais de 400 morreram. E os pais que estão lá fora esperando os corpos dos filhos? E as mães que estão lá fora chorando? Onde é que está esse povo? Não é verdade? Aí eu comentei com alguém que disse: mas é preso, tem que ser esse mesmo. Escuta, preso tem algo que você tem. Não importa o que ele fez. Não é? Imagina 400 pessoas morrerem queimadas e os guardas simplesmente não abriram os portões para ninguém sair, para ninguém escapar. Agora estão tirando pedaços de cinza dos corpos. E as mães estão lá de fora. Como? O mundo está assim. Não é? Isso não é presença do mal do mundo, gente. Não é. Ou eu estou enganado. Eu estou enganado, gente? Se estiver achando normal, não é? Acha normal. Ei, Maria, é normal? Não. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque Quaresma é tempo de vigilância. Pedindo ao Senhor que nos dê a graça de passarmos pelo deserto também, mas dizermos não para todas as formas do mal que existem no mundo e que batem a nossa porta. Essa força vai vir de Deus, não é de nós. Essa força vai nascer em nós quando os nossos joelhos se dobrarem diante do Senhor Deus de verdade. Porque
Quem se dobra diante de Deus não se dobra diante dos problemas da frente.